volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural. O bate-papo de hoje destaca um projeto da Faculdade de Medicina da UFO sobre alimentação saudável. Professora Dáurea, nessa cartilha que é distribuída junto às pessoas que participam do projeto, quais seriam os toques que a senhora daria para quem está assistindo o programa? Olha, continuando na temática que nós estávamos no bloco anterior, onde nós estávamos comentando a respeito da grande preocupação com sobrepeso e com a obesidade da população, eu queria chamar a atenção em relação ao consumo de alimentos muito energéticos, que são alimentos ricos em gorduras e alimentos ricos em açúcar. A recomendação que nós temos para consumo de óleo de uma pessoa adulta é de, no máximo, meio litro, meia embalagem de óleo por mês, por pessoa. Então, se nós estamos falando de uma família com 4 pessoas adultas, o máximo que essa família pode consumir fazendo todas as refeições em casa são 2 litros de óleo por mês. Essa é uma informação para as pessoas terem um referencial. Há uma solicitação para se evitar frituras. Isso deve ser tido como um alimento de uso muito esporádico, e muito esporádico eu falo uma vez cada 2 meses, uma vez cada 3 meses, e sempre dar preferência para o alimento do tipo desnatado, né? Utilizar, por exemplo, o leite desnatado é melhor do que o leite integral para uma pessoa adulta. O outro aspecto é evitar ao extremo a utilização de alimentos onde foi utilizado açúcar para a sua preparação. Então, no caso de um suco de fruta, né, analisar se o abacaxi ele já está muito doce, talvez não tenha necessidade de adicionar açúcar. Se a laranja já está bem madura, talvez não haja necessidade de adicionar açúcar. E se for necessário, que isso seja colocado em quantidade muito reduzida. Com relação à ingestão de água, professora? A questão da ingestão de água é um aspecto extremamente importante. Na edição de 2006 é colocado que o consumo mínimo de água por uma pessoa adulta saudável deve ser de 2 litros por dia. E por que que isso é essencial? Porque com a utilização de nutrientes e com o metabolismo do nosso organismo, é formada uma sujeira, um lixo. Isso é colocado das células para o sangue e, posteriormente, isso é eliminado do nosso corpo através da urina. Quanto maior volume de água nós tomarmos, maior facilidade o nosso corpo vai ter para eliminar essa, entre aspas, sujeira que está presente no nosso sangue. Então, um aspecto que as pessoas devem olhar, quando elas forem urinar, qual é a cor da urina? A urina, ela deve ter uma cor muito clara, um amarelo muito clarinho. Se a urina estiver muito concentrada, com aspecto quase alaranjado, significa que a ingestão de água que essa pessoa está fazendo está muito pouca. Professora, se a gente tivesse que montar aqui um cardápio básico para as pessoas no dia a dia, o que a senhora daria como sugestão? Olha, na página do Ministério da Saúde, nessa edição do Guia Alimentar de 2014, nós temos vários exemplos de lanches e temos com fotos, são muito interessantes, de lanches, de almoço e de jantar. A minha sugestão básica seria, em lanche, café da manhã, o lanche da tarde e a ceia, sempre uma fruta, uma fonte de proteína, aí a preferência seria para leite ou derivado de leite, preferivelmente desnatado, e uma fonte de energia que seria uma massa. Então, um lanche típico nosso poderia ser, por exemplo, 2 pães de queijo de tamanho pequeno, uma banana e um copo de leite com café.
seria uma possibilidade. Também poderia ser um bolo de milho com uma vitamina de mamão, banana e leite desnatado. Seria uma outra opção. E aí nós temos várias, e na página do Ministério também tem várias. Mas sempre uma fonte de proteína de leite ou derivado de leite, uma massa não doce e não frita, então não pode ser um sonho, né? Pode ser um pão de queijo, pode ser um biscoito de polvilho, pode ser uma bolacha de água e sal, um pão francês, né? E uma fruta. Isso é importante. E no almoço, a metade do prato deve ser de vegetal, de hortaliça, preferencialmente cru. Então, uma grande variedade e um aspecto que pode orientar a população é que isso tenha várias cores, né? Então, o vermelho do tomate, o laranja da cenoura, o verde do agrião ou da rúcula, né? Um quarto do prato, um tipo de massa, né? A única exceção é a combinação com arroz com feijão. Mas se for um outro tipo de massa, batata, o macarrão, a mandioca, um tipo só. E o outro, um quarto, uma fonte de proteína. Uma carne ou um queijo ou soja, se a pessoa for vegetariana, seriam boas opções. E no jantar, professora? Seria similar ao almoço. Professora, a senhora acredita que está faltando popularização para se divulgar melhor esses hábitos alimentares? Sim, eu acho que falta a divulgação, Eliane, eu acho que também falta nós sairmos de uma fala que é um lugar comum para uma fala que seja compreensível para a população. Eu acho que não basta eu dizer, é necessário que você coma 5 porções por dia de frutas ou hortaliças. Eu preciso explicar o porquê. Por que esses alimentos são essenciais? Eles são fontes de fibras, eles são fontes de sais minerais, eles são fontes de compostos bioativos que trazem ganhos a mais, benefícios a mais para a nossa saúde. Então, trabalhar dentro de uma situação onde eu consigo conversar em um linguajar que seja acessível para aquela pessoa, para que ela entenda a importância daquilo que está sendo divulgado. É essa a nossa intenção e eu espero muito que a gente tenha sucesso. Só repetindo, professora, a página de vocês para que as pessoas acessem? Na Boca do Povo. www.nabocadopovo. Isso. .org.br ou Isso, exatamente. Professora Dáurea, muito obrigada pela sua participação no programa UFO no Plural. Nós que agradecemos. Muito obrigada. E o UFO no Plural termina agora. Eu quero agradecer de forma especial você que está em casa pela audiência e preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será representado no sábado, às 2 horas da tarde, aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã, ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. Este programa estará de volta na semana que vem com a apresentadora Frinéia Chaves, que retorna de férias. Obrigada pela sua audiência.